É fato que com 40 anos começamos a ter algumas preocupações que antes não tínhamos, né? Porque o tempo está passando e é nessa idade que estamos mais próximos da maturidade. É nessa idade que realmente começamos aí a entender um pouco mais da vida. É nessa idade que começamos a perceber que o tempo realmente passou e que não vai parar de passar. E também começamos a entender que algumas pessoas alcançaram seus objetivos, ou pelo menos parece que alcançaram, e ao mesmo tempo entendemos que estamos tão distantes de tantas coisas. Acabamos percebendo que de forma imatura fizemos tanta coisa errada e até mesmo esquecemos das coisas certas que fizemos, né? E também não foram poucas, é porque, infelizmente, acabamos dando muita atenção para aquelas coisas que não estão indo bem, que não foram bem, e esquecemos dos resultados satisfatórios que tivemos. E eu sei que muita gente vai dizer que teve muito pouco resultado satisfatório na vida. E daí então, isso é um grande sinal de que essas pessoas deixaram de dar atenção para muitas coisas, boas, inclusive. Mas entenda que, com relação a essa questão de conquistas, tudo é muito relativo, porque o que talvez seja para você aí algo satisfatório, algo considerável, para outras pessoas acabam não sendo nada, né? Você entende que algumas pessoas têm o sonho de ter a casa própria? Outras pessoas têm o sonho de vender a casa própria e viajarem o mundo? Outras pessoas têm o sonho de viver em alto mar, embarcadas. Outras pessoas têm o sonho de viver em outros países, outras cidades, outros estados. Outras pessoas têm o sonho, na verdade, de conquistarem muito. E outras pessoas têm o sonho de viver com pouco. Então, dentro desse contexto, você passa a ter aí uma real consciência de que o que você pretende conquistar, não conquistou ainda com a idade que você tem, não é uma conquista significativa para todas as pessoas. E muitas vezes também você deve entender que algumas coisas talvez nem são para você de forma efetiva, né? Porque entenda que assim, muitas pessoas querem às vezes fazer algumas coisas sem muito sentido, né? E elas só percebem depois que elas estão envolvidas aí no processo. Por que sem sentido? Porque elas estão vendo que alguém está fazendo, né? Que alguém fez, que alguém conquistou, e daí elas começam a desejar aquilo como se aquilo que está sendo bom para o outro, para outra pessoa, fosse bom para elas. Então, veja assim, quantas pessoas, na verdade, se casaram porque viam aí no casamento de outras pessoas uma oportunidade de viver feliz. E depois que se casaram, viram que não era realmente dessa maneira. Por quê? Isso não significa que o casamento não seja bom. Isso significa que o que a pessoa na verdade fez foi algo muito precoce, imaginando que o simples fato de ter aquilo que a outra pessoa tinha ia fazer com que ela alcançasse o mesmo resultado. E isso não é assim, porque tudo depende de uma infinidade de fatores, né? Então, você imagina quantas pessoas, estou falando de casamento, mas quantas pessoas
gostariam de ter aí uma empresa porque elas veem numa outra pessoa que tem uma empresa uma certa felicidade e elas nem sabem o que está acontecendo. Muitas vezes a pessoa tem empresa, está passando por um momento delicado. Não estou dizendo que a empresa é ruim, não, pelo contrário, é muito bom. Mas é necessário que você tenha os conhecimentos aí que são necessários para que você consiga conduzir a empresa. Porque pensar em ter a empresa e conseguir ter a empresa é uma situação interessante? Sim. Mas muito mais interessante é você pensar aí no processo de manter essa empresa de forma sadia, funcionando, né? Para que você tenha bons resultados. Então, o que eu estou querendo, na verdade, dizer para você que está aí do outro lado é que você tem que, antes de mais nada, perguntar a você mesmo se essas conquistas que você supostamente deseja são suas. Né? Se realmente esses desejos aí são seus, ou se são de outras pessoas, porque a maior parte do tempo estamos vivendo algo que não é nosso. E hoje é muito difícil de controlar aí essa situação, né? Porque estamos em vários lugares sem estar. Eu sei que você talvez não tenha entendido, né, o que eu estou dizendo, mas assim, você muitas vezes está aí na sua casa e não está, porque você está lá conectado a todo tempo, está olhando a vida de outras pessoas, está vivendo a vida de outras pessoas, está permitindo que outras pessoas entrem aí na sua casa. Como eu, através realmente desse conteúdo que tem um intuito de fazer com que você se desenvolva, né? De fazer com que você realmente tenha mais ânimo, comece a sonhar e consiga alcançar tudo aquilo que você realmente deseja. Bom, mas voltando aí, muitas vezes então estamos focados, né, naquilo que não pertence a gente, vivendo a vida de outras pessoas, achando que a vida dessas outras pessoas é maravilhosa e que a nossa vida é muito ruim. Mas a gente não conhece a vida dessas outras pessoas de forma efetiva. A gente não conhece o íntimo de ninguém. Por mais que a pessoa esteja próxima da gente, a gente não conhece. Imagine as pessoas que estão mais distantes. E na maior parte das vezes, temos uma dificuldade tremenda em saber se estamos vivendo a nossa vida ou estamos vivendo a vida das outras pessoas. E aí ficamos o tempo inteiro nos comparando, porque temos essa fraqueza a nível educacional, desde pequenininhos, né? Somos educados de forma comparativa, né? Se você fizer assim, você vai alcançar o resultado de tal pessoa. Se você fizer desse jeito, vai acontecer, né? É a educação já desde de muito novinho, novinha, né? Você acaba recebendo dessa forma. E é difícil de fugir realmente disso, né? Ainda mais depois que a vida vai passando e algumas situações vão acontecendo e muitas vezes deixando a gente realmente chateado, fazendo com que a gente perca um pouco da energia, assim. Mas o que acontece? É muito mais fácil perder a energia do que ganhar a energia, do que ter energia, do que ter disposição. É muito mais fácil, né? Você estar realmente desanimado do que estar animada, animado. Porém, é mais difícil, mas não é impossível. Então, o que você deve começar a entender é que é difícil, mas é possível, né? Então, quando você começa a pensar nessa frequência que vai haver limitações para que você consiga alcançar aí as suas conquistas, vai haver aí uma energia, uma resistência forte para que você não tenha êxito, mas você vai realmente conseguir superar isso. Quando você começa a entender que é necessário que você o tempo inteiro esteja se policiando, esteja se concentrando, esteja vivendo a sua vida, esteja percebendo se você está querendo algo para você, algo que você deseja ou algo que as outras pessoas têm e fez com que você desejasse. Quando você começa a entender tudo isso, você começa a viver realmente de forma responsável. E quando você começa a entender que cada ação que você teve lá atrás
fez com que você chegasse no resultado que você chegou agora. Independente de ser bom ou ruim, você pode melhorar. E tudo isso vai depender do quê? Do seu desempenho. E como que você vai conseguir ter um desempenho? Desde que você comece agora e busque as ações necessárias para alcançar o seu objetivo. Então, a primeira coisa é, entenda se é isso que você realmente quer com relação às suas conquistas e depois como que você pode alcançar aquilo que você deseja. Monte um plano, coloque no papel, siga o passo a passo e eu tenho certeza que daqui a pouquinho você terá um resultado super satisfatório. É isso aí. Não se importe com os outros, viva a sua vida de forma efetiva, porque ela está passando e ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, um abraço e fui!